Oi, pessoal, passando aqui para conversar com vocês. Sexta-feira Santa, né? Véspera da Páscoa, um dia que a religião católica, né, e os cristãos guardam esse dia como um dia mais pesado, né? Hoje é um dia considerado um dia muito mais pesado. E aqui eu quero trazer uma reflexão para esse dia, que fala de morte, fala de luto, uma reflexão sobre as coisas que me incomodam, né? Bom dia, Isa! Tudo bem? A gente vai falar hoje um pouquinho do que precisa morrer dentro de nós, né? Tanta coisa que a gente fica alimentando, tanta coisa que já não faz mais sentido. E nós mantemos aquilo como algo tão importante. Talvez porque a gente não tenha outros objetivos, talvez também porque eu uso isso como um motivo justo e plausível para que eu não mude. Então eu vou dar um exemplo. Meus pais não têm condições financeiras de crescerem na vida, mas eu estudei, eu me formei, eu estudo, eu trabalho, mas eu me sinto mal quando eu estou melhor que eles. E aí a pergunta é, se a gente vem para essa vida para evoluir desse patamar para um outro patamar, se eu continuar repetindo o que a minha família criou, eu estou não levando a minha família para a evolução, né? Então o que precisa morrer de crenças em mim que já não fazem mais sentido, que limitam os meus sonhos, que limitam as minhas ações. Então é importante a gente começar a ir além da margem. O metaverso tá aí, vocês estão ouvindo falar, os grandes da internet, né, que é o criador do Facebook e o Tesla, eles já estão criando universos paralelos, aonde, por exemplo, jogos virtuais acontecem e as pessoas estão em frequências iguais, ocupando o mesmo espaço, coisa que a gente não imaginava há algum tempo atrás, né? Então, eles já entenderam que nós somos energia, que nós precisamos evoluir e a gente não está usando isso a nosso favor. A maioria da sociedade está usando internet, a energia, as informações que estão chegando, só aquilo que lhe dá prazer. Aquilo que exige morte e precisa deixar de ser feito, deixar de ser negligenciado, a gente não quer olhar. Então a gente vai para os prazeres da vida. E aí eu pergunto para você nesse dia, o que você deixou de fazer por um motivo perfeito? Eu deixei de cuidar da minha saúde porque estava tendo a Covid. Olha bem, eu deixei de cuidar da minha saúde porque estava tendo Covid. Se eu deixei de cuidar da minha saúde porque estava tendo Covid, eu não tenho motivo plausível, um motivo super real, um motivo muito justo para que eu não cuidasse da minha saúde. Cuidar da minha saúde era não sair. Então eu não me preocupei com o que eu comia, não me preocupei com como eu me exercitava. Tem muita gente com problema de saúde que é consequência da Covid. Então a gente entra sempre em justificativas. E normalmente as justificativas são justas, elas são reais. Só que eu posso ir além delas. Só que eu me alimento delas, ao invés de deixá-las morrer, porque elas precisam morrer, a gente quer alimentá-las, porque aquilo dá um certo conforto pra gente. Justifica as faltas de mudanças, dá uma explicação, né? Então eu preciso entender o que precisa morrer em mim. Morrer em mim é a expectativa de ser aprovado pelo outro. Eu espero ser aprovado pelo outro, eu espero ser aceito pelo outro, eu espero ser acolhido pelo outro, eu espero ser recompensado pelo esforço que eu fiz. Eu fiz um esforço, eu preciso ser recompensada. E aí quando eu não sou recompensada, eu de certa forma me vingo. Então, eu não sei deixar claro o que eu quero. Eu não consigo ter uma comunicação boa.
Por quê? Porque a gente não foi ensinado, gente. Ninguém, aqui a gente não busca culpados. Aqui no Manual a gente traz consciência, a gente traz conhecimento para que você possa ir além da margem. O metaverso está aí, as energéticas estão aí, tá tudo ao nosso dispor. O problema é o quanto eu estou disposto a sair da minha zona de conforto, que na verdade também não é zona de conforto, porque a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. A qualquer momento tudo vai mudar. Ou eu me preparo para a mudança ou eu vou sofrer as consequências da mudança. Ah, eu não gosto de fazer planilhas para controlar minhas contas. Ah, eu vou gastar isso porque eu mereço. Ah, eu trabalhei a semana inteira e eu mereço. A pergunta é, o que eu preciso morrer, que eu sempre uso a palavra eu mereço, que está destruindo a minha saúde, às vezes destruindo o meu relacionamento, às vezes destruindo a minha vivência sabe, as minhas experiências de vida, porque eu fico repetindo mais do mesmo. Até quando eu vou ficar alimentando coisas que não são saudáveis para mim? Só que se a gente olhar para a vida, a cada fase, que desde o momento que nós nascemos até o dia que vocês estão hoje, sempre teve alguma coisa morrendo para outra nascer, ou mudando para outra nascer. E toda vez que teve uma transformação, teve dor. Quando nasceu o primeiro dentinho, doeu ou não doeu? Quando começaram a aumentar os ossos, dói ou não dói? Às vezes, quem está com 11, 12 anos sente dor nos ossos, porque estão aumentando os ossos, é um momento de crescimento. Quando começou a andar de bicicleta, você já saiu andando de bicicleta? Também não. Você começou a andar de bicicleta, você caiu, se ralou. Mas você foi lá e fez. O que você precisou deixar morrer quando você começou a andar de bicicleta? Precisou deixar morrer o medo de andar de bicicleta. Precisou levantar, cair, até conseguir andar. E como que foi a sensação de você conseguir andar? De você ter a independência de pedalar sua bicicleta sozinho. Então a gente esquece, gente, quanta coisa foi na nossa vida, foi mudando e a gente foi se adaptando. Nós não somos nada, nós estamos. Eu estou hoje obesa, amanhã eu posso estar magra. Hoje eu estou magra, amanhã eu posso estar obesa. Ou eu estou saudável hoje, amanhã eu posso estar doente. Só que a gente não se prepara. Parece que a vida da gente tem que ser uma constante de perfeição, de prazer ilimitado, de felicidade ilimitada. E não é assim. Se eu quero dar um próximo passo, eu preciso deixar para trás, morrer algumas coisas, para que outras nasçam. O espaço que a gente tem, o dia que a gente tem, né, Isa? Verdade, não é? O dia que a gente tem, o espaço que a gente tem, são 24 horas. São 24 horas iguais para todo mundo. Qual é a diferença de uma pessoa que tem sucesso, que consegue realizar as coisas que ela quer, de uma pessoa que não consegue? É o quanto ela está disposta a enfrentar a dor da mudança. É o quanto ela está disposta a sair daquele lugar e deixar para trás o apego a uma relação que já está destruída. Ou até, eu gosto dessa relação, eu tenho um bom relacionamento com meu marido, com meu parceiro, ou com a minha parceira, e eu não sei como resgatar, só que eu fico esperando o milagre. Eu vou para a igreja, não tô falando que a gente não tem que ter religião, gente, longe disso. Estou complementando que só a religião não resolve. Eu tenho que ter ação. Fé sem ação é morta, gente. Não adianta eu ter fé que alguém vai vir me salvar se eu não faço a minha parte. Se eu não deixo morrer o meu apego, a minha insegurança. Porque se eu não deixo morrer a minha insegurança, eu vou ser inseguro para a vida inteira. Eu estou me condenando. E aí vem coisas com mudança e eu não faço. Fico sofrendo ali. E a nossa sociedade é criada para o sofrimento. Para se conformar com a situação. Aqueles que mudam são aqueles que vão além desse condicionamento. Que vão além da comparação. Ah, mas fulano está assim, mas todo mundo. Quando você usar essa frase, todo mundo é assim. Você não é todo mundo. Presta atenção. Primeiro que você está aqui aprendendo. Quanta gente está aí dormindo, tipo, viajando na maionese. Você está aqui, você está ouvindo, você está aprendendo. Então você já não é todo mundo.
Você está expandindo o seu campo energético, expandindo as suas informações. Nós temos um grupo na quinta-feira que a gente faz online pelo Zoom os estudos da parte energética, da parte espiritual e da parte religiosa que existe. Então depois eu vou deixar o link lá na bios para quem quiser entrar. Então o que é importante entender? Importante entender para que cada grau de evolução ocorra, algo precisa deixar de ser repetido. Se eu andava de bicicleta com as rodinhas, eu fui crescendo e eu precisei tirar as rodinhas. Eu tive medo? Tive medo. Eu tive insegurança? Tive insegurança. Mas ali eu tinha meu papai ou minha mamãe falando, vai que a gente está segurando. Quando a gente vai para a vida adulta, a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir soltar aquela questão do medo, aquela coisa da criança de se jogar mais na vida. A gente acaba endurecendo, que nem um galo velho. Então a gente precisa entender que a gente não é nada, a gente é uma constante. É uma constante de mudança, é uma constante de crescimento, é uma constante de evolução. Só que a gente parece que está tão condicionado a servir, a dizer sim, senhor, a seguir regras que a sociedade, os nossos amigos, nossos familiares impõem, que a gente não questiona. A gente não pergunta por qual motivo eu preciso repetir isso. Para que eu preciso continuar sofrendo assim? Para que eu preciso honrar a dor, em vez de honrar as conquistas? Por que eu preciso honrar o problema, em vez de eu honrar a solução? E a pergunta é, até quando? Até quando eu vou viver com migalhas? Até quando eu vou ser sempre surpreendido pelo universo? Porque o universo e as energias, elas vão levar você para mudança. Ou você está preparado para lidar com elas, ou você vai sofrer mais tempo por elas. Mas você tem percepção. A maioria das pessoas tem percepção. Quando o relacionamento não tá legal, a pessoa já percebe. A mãe percebe que aquele filho não tá legal. O filho percebe que aquela mãe tá agindo de um jeito que não é legal. Só que não questiona. Fica engolindo toda aquela mudança, fica engolindo toda aquela situação e não deixa morrer o que é preciso. A morte faz parte da nossa vida. Então aquele sentimento de mágoa, eu não vou perdoar ninguém. Quem sou eu para perdoar alguém? Eu não sou ninguém. Eu sou igual, nós somos irmãos, todos somos iguais. Ninguém perdoa ninguém. A gente entende, aprende e segue. Porque para você perdoar alguém, você tem que estar no nível superior. Para que eu me sinta magoado, eu julguei alguém. Então, o que precisa morrer dentro de mim que está me matando, que está me destruindo? Então, num dia como esse, que é um dia da gente olhar para a gente, olhar para a dor, olhar para a morte, que não é fácil para ninguém, eu preciso me perguntar o que está morrendo em mim todos os dias. Porque é homeopático, é muito leve, a gente não percebe. E às vezes eu me apego a coisa do passado, eu me apego a ensinamentos, eu me apego a coisas que não me levam mais para onde eu ia. Que não me levam mais para onde era um caminho conhecido. Só que eu não quero desapegar daquilo, porque aquele caminho eu conheço, aquilo me fazia feliz, aquilo me dava dinheiro, aquilo era bom. Aquele relacionamento vai voltar a ser o que era. Eu vou lutar para isso. E aí você começa a entregar mais, a entregar mais, a entregar mais. Até o momento que você se perde nisso. E a outra pessoa vai embora. Por quê? Porque tudo é energia. A pessoa que está do seu lado, quem chega na sua vida, vem com o mesmo fluxo de energia. Vem com o mesmo fluxo. Para vocês terem se encontrado, a energia veio, a sua aqui, a da outra pessoa, vibrando na mesma intensidade,
Não na mesma forma, mas intensidade. Eu tô com um carro, uma BMW a 100 por hora, eu tô com um Fusca a 100 por hora. Eu estou paralelo aos dois. São diferentes? São, mas a velocidade delas são iguais. Eu uso muito lúdico para explicar a física quântica. Então, por isso que eu tô dando esse exemplo. Energeticamente, os dois estão a 100 por hora, mas são coisas diferentes. Então, eu preciso começar a entender isso. Não é porque são diferentes que elas não vibram na mesma frequência, tá? O metaverso está usando isso e logo a gente vai ter experiências dessa forma, já estão sendo testadas. Então a gente precisa acordar, gente, porque os nossos filhos, eles estão sendo totalmente manipulados. E eles vão viver essa experiência. Se você como pai, você como adulto, não se prepara para ensinar essa geração que tá vindo aí, eles vão ser presa fácil. Porque tá se jogando ali. Pensa assim, ó, eu tenho um quintal enorme, cheio de galinhas, tá? Cheio de galinhas, pra gente fazer de uma maneira lúdica. Eu começo a dar milho para aquela galinha e conduzir aquela galinha para um ambiente fechado. Eu vou conseguir levar esses animais para esse ambiente fechado ou não vou? É assim que está fazendo a nossa sociedade, a mídia, tudo está nos conduzindo para um caminho que eles conhecem, eles sabem o que eles estão fazendo. E nós queremos viver o prazer, a solução fácil, milagre fácil. Por que as igrejas estão crescendo tanto e nada contra? Porque todas as pessoas imaginam que lá vai ter um milagre. Mas o milagre não é o que está lá, é a frequência que você se conecta. É a frequência com que você se conecta. E o ser humano, ele vem com um vazio desde o momento que nasce. Por quê? Porque ele vem buscando a essência dele. E a essência dele foi tirada pela lei do karma. Então ele tem que criar uma nova essência. E eu não busco isso, eu fico procurando milagre. Então o que precisa morrer dentro de mim que eu venho alimentando há tantos anos? O que preciso deixar ir, que já não faz mais sentido. E eu posso transformar. Não estou falando que a gente precisa terminar uma relação, mas a gente precisa entender que uma relação, às vezes, ela se transformou. E eu tenho que criar novas formas de manter a frequência alinhada dos dois. É esse trabalho da gente aqui no manual. É manter, é trazer consciência, porque um tá tocando rock e o outro tá tocando samba. Não tem compasso. Então, se a gente pensa em energia, eu preciso ter consciência que essa energia tem essa linha de frequência, essa linha de evolução. Então, não é porque eu estou feliz hoje que isso não vai mudar amanhã, mas eu posso me preparar para mudar amanhã. E se eu não me preparo, eu vou ser pego de surpresa. Por quê? Porque eu não tenho ferramentas para lidar com a mudança. Porque a vida, ó, quando eu vou crescendo, exemplo, eu nasço, aí eu preciso começar a comer. Então eu começo a ter dentes, eu começo a ter ferramentas para poder me alimentar naquele momento que eu vou precisar. Então eu vou começando a entender, meu corpo precisa crescer. Por quê? Porque eu preciso fazer tarefas, então os ossos começam a crescer. A gente não tem controle disso, como não tem controle das outras frequências que nos cercam. A gente não tem controle. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa ir além da margem. Como estão indo as empresas do Elon Musk, né? Que estão indo além do que a gente fez. O Google usou todo o que o nosso cérebro usa de busca, de fazer caminhos neurais para criar a forma de pesquisa dele. Agora, já imaginou se eles ficam presos no padrão? Porque deu certo uma vez, eles não seguem o crescimento das informações. Então a gente precisa entender que mudança faz parte, parar de querer lutar contra. O que eu posso fazer com a situação atual? É isso que eu tenho que aprender. O que eu posso fazer com a situação atual? Ah, eu escolho fazer mudanças. Ok, quem está no controle é você. Ah, eu não estou preparado, eu quero curtir esse momento. Ah, depois eu penso, deixa a vida me levar. Ok. A vida vai estar te levando e você não vai perceber, porque ela não é tipo, algumas vezes acontece, tipo, um acidente, uma coisa muito grande que, tipo, dá um choque e vira um botão. Covid, deu um choque. Teve muita gente que não olhava pro cara do parceiro de dia.
Só via o parceiro à noite, só chegava para dormir ali. A Covid veio para trazer a gente para pensar em quem nós somos. A Covid não veio para matar. Só matou quem tinha medo e não estava preparado. Infelizmente, não que a gente quisesse isso. Mas a mudança precisava acontecer. A gente estava cada dia mais distante do nosso eu. E aí eu pergunto, eu vou continuar assim até quando? Então, gente, no dia de hoje, se pergunte qual é a coisa que você está repetindo que já não faz mais sentido. O que é que você pode transformar, renascer e ter uma pedra, como Jesus colocou, né? A gente não está comemorando, relembrando hoje o Calvário de Jesus? Eu preciso olhar para o meu Calvário. E eu preciso colocar pedras nos lugares que já não fazem mais sentido. Fechar as grutas daquelas coisas que não nos levam mais para lugar nenhum. Então entendam, gente. A morte faz parte da vida. Ou eu vivo ou eu morro. Tem muita gente vivo, com o corpo físico vivo, morto em vida. Por quê? Porque só faz o caminho da roça, não evolui. Uma pessoa morre quando ela não evolui. Por que quando a gente envelhece, muita gente que se aposenta morre em pouco tempo logo depois que se aposenta? Porque ele não teve mais objetivo de vida. Tudo aquilo que estagna, que fica parado, água parada, choca, morre. Não tem fluidez. Então, no dia de hoje, que a gente possa colocar pedras aonde não precisa mais existir e transformar isso numa nova vida. Transformar isso numa nova energia. Achar novos caminhos, novos horizontes. Olhar além da margem. Aí sim vai ter valido toda a experiência do avatar que foi Jesus. Como tantos outros avatares existiram. Buda, você vai procurar, a história é muito parecida. Os 40 dias que eles fazem recluso também existem em outras religiões anteriores ao cristianismo, a Jesus. Então a gente fica muito limitado e é muito manipulável. Por quê? Porque a gente quer comer a comida pronta, a informação que chega. A gente não quer ir além daquilo. A gente não quer evoluir. Por isso se torna a presa tão fácil. Busque novas formas de seu relacionamento, busque novas formas de ensinar seus filhos, busque novas formas de crescimento e de evolução. Que a gente possa hoje renascer para uma vida melhor. Que a gente possa hoje estar mais em harmonia. E principalmente que a gente possa, a partir de hoje, entender que mudança faz parte da vida. E eu posso escolher como eu vou mudar, ou eu posso ter que mudar na marra. E às vezes o preço é bem caro. Um ótimo dia, que vocês possam se autoanalisar, usar esse momento de reflexão para irmos para um outro ponto da vida, para irmos para uma outra estação. No ponto que eu estou para chegar no ponto que eu quero. Precisa morrer o quê? Qual é a ação que eu preciso fazer hoje para chegar num outro ponto de ação? Então eu preciso entender o que eu preciso colocar uma pedra que não faz mais sentido, o que mudou, o que eu preciso me adaptar, o que eu tenho que criar resistência o tempo inteiro, por qual motivo eu preciso criar resistência e não posso deixar minha vida fluir, desapegar do controle, desapegar de estar conectado a alguma coisa que já não faz mais sentido. Deixa morrer aquilo que não faz sentido. Deixa ficar a pedra aquilo que não faz sentido. Renove a sua vida. Deixa a sua vida ser renovada, mas de dentro para fora, com autoconhecimento, com mudanças de hábitos, porque você não é nada, você está de alguma forma. Para quem está chegando agora, depois volta no início, a gente está falando hoje daquelas coisas, como a gente está num dia de bastante, resignação, de bastante, para quem é católico e para quem não é também, porque a gente, por mais que não creia, até uma pessoa que seja ateu, que não acredite nessa forma de religião, até essas pessoas, elas têm um momento de reflexão num dia como hoje, né? Do que eu preciso deixar morrer. Então não é o Jesus que morreu, não é disso que a gente precisa só falar. A gente precisa saber se aquilo que ele fez está me levando para qual transformação. Ou eu só estou repetindo e crucificando ele de novo, me crucificando de novo. Porque eu não entendi que eu preciso mudar. Tem coisas que eu preciso colocar pedra,
que aquele relacionamento que existiu lá atrás, ele vai se transformar. E eu preciso renovar a forma de fazer eles. Não ficar preso porque aquele jeito deu certo e eu gostava, que eu quero que seja daquele jeito de novo. E eu fico no desespero por fazer aquilo. E aí eu não percebo que mudou a minha frequência, mudou a frequência do meu parceiro, que mudou a frequência do meu filho. Ou que minha mãe mudou, meu filho não mudou. Mas eu tenho que entender isso. Mas eu não posso ser responsável pela mudança do outro. Mas eu preciso entender a mudança que eu preciso fazer em mim. Lembre sempre, energia não é porque as pessoas são iguais. Energia é porque elas vibram na mesma frequência. Lembre do metaverso. Metaverso é frequência, energia. A energia daqui, para encontrar a energia daqui, ela tem que estar na mesma frequência. Já imaginou se eles, né, tivessem ficado totalmente presos àquela, dois corpos não ocupam o mesmo espaço? Não estaríamos aí dentro dessa realidade da energia, né, da física quântica aí, que está parada agora porque ela não quer aceitar que a espiritualidade, o que vai além desse momento que eles descobriram é a espiritualidade. É a energia que vai além disso. Mas a gente não vai falar disso hoje. Importante nesse dia lembrar o que eu preciso deixar ir embora. O que eu preciso deixar morrer que não faz mais sentido. Qual é a parte de procrastinação que eu fico repetindo e que eu tenho que tomar consciência que aquilo está me destruindo. Ou destruindo meu relacionamento. O que eu vou fazer para ter mais autoestima? Para não pegar as outras pessoas e ficar grudado nelas esperando que elas me aprovem. O que eu vou precisar aprender para dizer não quando eu quero dizer não. Eu não quero fazer isso agora. Ou eu vou ficar assim, fazendo joguinhos. Ai, quem sabe, você não pode fazer não sei o quê? Escolhe, fala, olha, se pode? Pode, não pode, tá tudo bem. Vamos ser adulto. Mas tem gente que faz joguinho, ai, eu tô doente, você vai vir me ver? Ai, olha, meu filho tá assim, você vai vir me ver? Então, gente, a gente usa filho, a gente usa doença, a gente usa um monte de coisa pra não falar pra pessoa que a gente precisa dela. Que a gente tem saudade, que a gente tá com saudade. E a gente usa, sabe, meios que não são legais. Então, o que precisa deixar morrer? Qual é a forma de agir que eu estou usando que não é legal? Qual é a mentira que eu estou contando para mim todos os dias? Qual é o hábito que está destruindo a minha vida? Então eu preciso olhar para isso. É fácil? Não. Toda mudança permanente tem dor. Toda mudança permanente tem dor. Não tem jeito, porque a gente vai ter que deixar alguma coisa que nos dá prazer e que a gente já conhece. Exemplo, eu preciso emagrecer. Começo na segunda-feira, falo assim, toda segunda-feira eu começo a fazer uma dieta. Toda segunda-feira eu começo a fazer uma dieta. E aí quando eu falo pra mim, eu começo segunda-feira a fazer uma dieta, eu crio uma crença que estou no controle. Isso serve pra dieta, pra academia, pra trabalho, pra qualquer coisa. Então eu preciso entender qual é a mentira que eu estou me contando, alimentando, para que eu não passe por uma dor, para que eu não faça o que é preciso. Então, entendermos isso é importante e, principalmente, acolher. Vai doer. Se eu sei que vai doer, eu vou me acolher mais. Eu não vou ficar esperando o outro vir me acolher. Eu não vou ficar esperando. Eu sei que vai doer, então eu vou ali e já vou tomando um remedinho para acalmar. O que é? Respirar. Oxigenar meu cérebro. Ouvir mais a que tá aqui dentro. É como se você tivesse uma outra pessoinha dentro de você. E tem o seu irracional, que é uma pessoinha, e tem o seu instintivo, que é outra pessoinha. Um e o outro precisam entrar em equilíbrio. Mas quando o seu racional quer mudar o irracional é birrento, é briguento. Ele vai sempre discutir, ele vai criar sempre resistência. E se você também cria resistência, aí lascou. Então deixe morrer aquilo que não faz mais sentido. Renove a sua vida. Que você possa colocar a pedra naquilo que não quer mais renascer. Recomece.
e saiba que a dor vai fazer parte. O sofrimento faz parte da vida. Mas como eu lido com isso é que vai fazer toda a diferença. Você vai dizer se eu vou ser uma vítima ou eu vou assumir o controle da minha vida. Vai dizer se eu sou um salvador, que faço tudo pelos outros, mas não me curo, ou se eu vou ser uma pessoa que vou estar no controle da minha vida. É assim, ou eu sou vítima, ou eu sou guerreira, ou eu sou Mulher Maravilha, ou eu sou o Busk do dinheiro, de tudo. Mas eu vou chegar nisso aonde? Até quando? Uma ótima sexta-feira para vocês. Tudo de bom, que a gente renasça realmente, para que tenha valido todo o dia de hoje. Até, gente. Beijo. Compartilha aí com quem você acha que precisa ouvir isso. Beijo do coração de todos. Cuide da sua energia. Eleve seu padrão vibratório e respire. Respire muito. Beijo.